Pearl Grimm. Livro 1. As Sementes do Conflito. Capítulo 7. Velas Negras. Aquela terra era revestida por erva seca que se enrolava em si mesma e que quebrava quando uma bota de ferro arroxeado se esbateu contra o solo. Aquele sítio era de veras diferente do outro de onde aquele esquadrão de 50 Senapoá viera. O rio terminara a sua frenética corrida de água veloz, havia já pelo menos uma jarda de floresta. A erva úmida e o musgo que outrora cobriam a terra lamacenta davam agora lugar a um ambiente seco, se não mesmo árido, onde os verdes davam lugar aos amarelos e os pinheiros de folhas molhadas pelo orvalho matinal da primavera, na sua forma triangular, eram substituídos por sísifos de folhagem dispersa. A própria densidade do bosque ia diminuindo, sendo que ali, naquele lugar onde o ouro parecia cair do céu e banhar toda a atmosfera selvagem, o espaço se abria em frente dos filhos da floresta. Os sísifos e ainda alguns pinheiros, mas aqui bravos, espalhavam-se pelo bosque entre a erva amarelada e alguns locais em que a lama se tornava areia pura. As díspares convergências geológicas e geográficas do local baptizá-lo-iam de a fronteira de dois ventos, pois ali o vento imado do litoral convergia com a escassa ventosidade do interior. Um dos Senapoá, destacando-se do grupo por ser o único que não usava um elmo na cabeça, deu um passo em frente, observou a natureza e falou numa voz mansa. Bem-vindos a Forlor, meus amigos. Os seus longos cabelos brancos, como se tivessem sido embebidos em cal, ondeavam no ar ao sabor do vento rasgado que se aproximava daquele local. O grupo que liderava era constituído por 50 Senapoá, vestidos com as suas típicas armaduras de metal arroxeado e com os seus elmos encimados por uma serpente de ferro. Apesar de claramente o esquadrão estar armado com espadas, arcos e flechas, a verdade, contudo, é que não estaria preparado para um conflito armado devido à sua carência de formação. As linhas eram compostas por 5, outras vezes 10 guerreiros cansados, exauridos de longas caminhadas que duravam dias inteiros a suportar uma quantidade astronómica de ferro. Alguns, aproximadamente 20, usavam apenas um revestimento de couro que tapava os seus corpos somente em algumas zonas como o peito, os braços, as pernas e a zona genital. Em cima das suas vestes de guerras improvisadas, usavam todos uma capa verde escura que, acompanhada de um capuz, tapava os guerreiros. Eram eles guardiões da floresta. Os Senapoá, que de cima das árvores, em gestos celos e letais, saltam para cima de um incauto inimigo que, viando por baixo do seu posto, assassinando-o celeremente e rapidamente. Na composição do esquadrão havia ainda 3 soldados, dispersos pelo grupo, que seguravam o estandarte dos Senapoá, uma lança negra, onde na ponta se encontrava espetada uma larga peça de lona tingida de verde e onde uma serpente, uma víbora áspide, se afigurava bordada a preto no centro do estandarte. A marcha de Jinglebreast havia trazido os filhos da floresta aos bosques secos de Forlor, onde apenas a umidade seria sentida na Baía da Utopia. Um dos soldados aproximou-se do líder do grupo, que observava o terreno na sua frente. Retirou o elmo e revelou a sua bela face alva, de olhos azuis escuros e cabelos brancos curtos que apenas lhe davam pelas orelhas. Parecia pedir fogo, e por isso dirigiu-se ao seu comandante com uma voz exaurida. Jared, pedimos uma pausa. Agora não valerá a pena, voar, declarou Jared, comandante daquele grupo, irmão da própria regente das florestas, Morana Primordial. Como podes ver, aquilo que se encontra diante dos nossos olhos é já o início de Forlor. Mais uma hora de caminhada e devemos chegar ao pilar da criação, onde aí sim descansaremos. Voá baixou a cabeça e, voltando a colocar o seu elmo, regressou ao esquadrão. Sabia que não valeria a pena insistir com Jared. Todos os Senapoá o admiravam pelas suas capacidades intelectuais e físicas, mas sabiam-no por potente. No fundo, todos eles eram. No fundo, todo o mundo era. Só mais uma hora de caminhada, meus amigos, e chegaremos ao pilar. Vamos! Ordenou o líder do grupo, fazendo um sinal com a mão para que a marcha continuasse. E a marcha continuou. Arbor ia longe e Forlor cercava-se a passadas largas. O calor apoderava-se dos pobres soldados que, de dentro das suas armaduras metálicas, transpiravam 1000 suores de lamúrias. Passado alguns minutos, os Senapoá avistaram ao longe uma bandeira que se encontrava estanque no seu lugar, imóvel devido à aragem seca daquelas florestas que pela atmosfera mais se pareciam com estepes. Ao acercarem-se da bandeira, conseguiram distinguir a sua composição.
Um tecido que se dividia a meio entre a cor negra e a cor branca servia de fundo ao bordar duas serpentes que se enfrontavam com o olhar. A disparidade entre a escuridão e a luminosidade daquele estandarte simbolizava o local fronteiriço entre Jinglebreast e Forlorn, onde o esquadrão se encontrava. Jared e os seus companheiros de viagem destacaram em frente da imutável bandeira bicolor. O comandante suspirou e soltou um sibilo. O brasão da fronteira dos dois ventos. Chegamos à verdadeira fronteira, companheiros. Entremos na floresta sagrada. Fazendo um gesto de comando, Jared convidou o seu esquadrão a segui-lo. Dirigiam-se a uma extensa paliçada de madeira onde o estandarte se erguia. Apenas uma falha na muralha improvisadamente feita de paus os permitiria entrar. Era um largo arco, também ele fabricado em madeira, de onde pendia um letreiro em que estava cravado Forlorn. Estavam quase a chegar à terra da batalha, à terra onde tudo se decidiria. Bastaria dar um passo para além da paliçada. Não obstante, quando Jared o fez, este só teve tempo de ouvir um baque de metal contra a madeira atrás de si e um revibrar que lhe era muito familiar. Os seus olhos arregalados rodaram na sua face e este, voltando para trás, observou uma flecha cravada no suporte de bandeira da fronteira dos dois ventos. O seu olhar celeramente saltou do projétil para Voix, seu mais confiado batedor, e fez um sinal ágil com a cabeça. Agilmente também se virou novamente para a frente e retirou as suas lâminas dentadas das algibeiras que trazia na zona da bacia. Voix, trêmulo demais para um Snapoá que se prezasse, protegeu o seu comandante por trás, colocando uma flecha pronta no seu arco. Alguns segundos de silêncio se seguiram. Depois, um pequeno vulto encapuzado aproximava-se de um pinheiro bravo que se encontrava a pouca distância de Jared. Avançava em direção ao esquadrão em passadas lentas, erguendo a sua mão no ar com o dedo indicador esticado para cima. A forma como agentes do mundo ad imaginem utilizavam gestos manuais em tempos de guerra declarada eram símbolos diplomáticos. O punho fechado representava a guerra iminente, utilizado habitualmente no fim de um discurso precedente de uma batalha. Já a palma da mão, completamente aberta, simbolizava a vitória e, por fim, o dedo indicador anunciava a paz, quando um batedor de um povo se aproximava do inimigo. Assim o fazia aquela diminuta silhueta que mal se distinguia pela sua pequenez. A única coisa que era possível de se ver era a capa esverdeada que trazia, e mesmo quando se aproximou do comandante do esquadrão de Arbor, revelou-se como tendo apenas 1,5 m de estatura. Mantendo o carapuço a tapar-lhe a face, o vulto falou numa voz aguda e efeminada. Bons olhos o vejam, viandante. Jared parecia escandalizado com a situação. Viandante? Questionou indignadamente. Viandante? O meu nome é Jared, comandante das tropas de Arbor, irmão da própria regente Morana, a primordial. Bem-vindo sejas então, viandante. Disse neutralmente a pequena figura. Percebendo os risos zombadores que vinham do esquadrão, Jared virou-se para trás e fez uma expressão séria. Os soldados pararam o seu riso silencioso. Julgando que o gozava, o irmão da regente das florestas baixou-se para se colocar à mesma altura que o desconhecido ser. Ouve lá, o pequenote, disse Jared num tom glaciar. Foste tu que me atiraste aquela flecha? Não, viandante. Respondeu o pequenote, fazendo um gesto reprovador com a cabeça, reforçando a negação e apontando para a árvore de trás na qual tinha aparecido. Foi o meu irmão. Jared levantou-se, olhou para o pinheiro bravo e ergueu a sua voz. Ó arqueiro, é assim que se recebe a tua gente em Forlorn? Peço imensa desculpa, estranho viandante. Disse o pequeno vulto em frente de Jared, irritando-o ainda mais. Mas se quiseres passar e entrar no pilar da criação, terás que provar a tua lealdade para com os Snapoás, nesta hora maldita. O irmão de Morana não queria fazer nada de que se arrependesse, mas a fúria flamejava por todo o seu corpo. Olhou para o seu interlocutor e repetiu o que já antes dissera. Como te disse, baixote, sou Jared, comandante das tropas de Arbor e irmão da regente. Isso não é fidelidade suficiente? Se Chevalier estivesse aqui... Repentinamente algo no horizonte chamou-lhe a atenção. Um novo vulto aproximou-se do pinheiro bravo e parecia remexer nas ramagens da árvore. Então, tirou de lá um outro pequeno vulto que parecia se queixar ao longe. Aproximou-se de Jared e trazia um pequeno ser com a mesma capa verde escura que um guardião da floresta utilizaria, arrastando pela sua orelha esquerda. Quando chegou à beira de Jared, retirou o carapuço do interlocutor do comandante e este revelou-se como sendo uma jovem Snapoá. A sua pele alvadia contrastava com os olhos negros que davam vida à sua alma rebelde. Os cabelos naturalmente brancos, para um da sua espécie, amarravam-se num longo rabo de cavalo que lhe dava pelo meio das costas. O outro ser que tivera disparado em direção a Jared era também ele um Snapoá. Os seus cabelos encaracolados eram ainda negros, mas algumas brancas já mostravam que estava a chegar aos 15 anos de idade.
Algumas sardas distinguiam-se na sua tez pálida e uns olhos castanhos sofriam pela dor de este estar a ser puxado pela orelha. O vulto que o retirara do seu posto na árvore puxou a Snapoá pelo braço e colocou os dois pequenos ao lado um do outro. Era um humanoide alto, bem constituído e envergava uma armadura de metal que só lhe protegia o peito, os joelhos e os antebraços, que fazia lembrar muito os trajes bélicos grothianos. Na sua face, sulcada pela idade que lhe pesava em cima, corria mais sangue do que qualquer Snapoá, pelo que tinha uma tez rosada ao invés da típica cor ebúrnea dos filhos da floresta. A barba rala era da mesma cor dos parcos cabelos cinzentos claros que saíam da sua quase calva cabeça e apenas terminavam nos ombros. O seu nariz adunco e os seus pequenos olhos castanhos juntavam-se ao sorriso ancião dos seus lábios gretados pela idade. Chevalier, cumprimentou Jared, estranhamente impressionado com a presença expectável do subregente do Pilar da Criação. O Snapoá aproximou-se de Chevalier e deu-lhe um aperto de mão sincero e de amizade. O outro falou. Jared, bons olhos te vejam. Peço desde já imensa desculpa por estes dois. São um par de malandros, mas também têm sido a nossa animação durante estes tempos negros. O subregente apontou para a rapariga e para o rapaz, respectivamente. Esta é a Lunis e este é o Sunis, apresentou os dois jovens aparentemente intrépidos. São dois gêmeos, filhos de um casal da Baía da Utopia que veio prestar serviço à regência na batalha que se acerca. Foram assim chamados por serem a lua e o sol do nosso acampamento. Na língua das florestas, Lunis significa lua e Sunis significa sol. Quando não está um a aborrecer-nos, está o outro. É noite e dia. Chevalier não resistiu em soltar uma pequena gargalhada com a sua voz rouca de ancião. E, de facto, era o que Chevalier se poderia considerar. Um ancião. Veterano de guerra, filho de uma Snapoá e de um humano, o senhor vivia simpaticamente entre os dois mundos. Apesar do puritanismo de Morana, a regente considerara-o admiravelmente apto como estratega militar e simultaneamente um ser pacífico, pelo que lhe entregou o poder do Pilar da Criação e a sua influência sobre Forlor. A mescla entre as duas raças díspares também se manifestava no físico de Chevalier. Era imortal relativamente à idade, como qualquer outro Snapoá, mas era verdade que também envelhecia como qualquer outro humano. Não admirava então que fosse o único humanoide naquele sítio onde Jared e o seu esquadrão se encontravam, que apresentava rugas e guardava para si 65 primaveras de bem demarcadas no rosto. Ao contrário dos filhos da floresta, por mais centenas de anos que tivessem, mantinham a sua aparência de vintenários. Várias vezes o veterano de guerra relembrava-se de noites que passara a falar com os seus compatriotas dos bosques e que, em jeito de anedota, se imaginava qual seria o seu aspecto daí a 100 anos e que se preferia que lhe cravassem uma flecha no coração do que ele tornar-se num cadáver ambulante. Desnecessário seria dizer que os seus compatriotas Snapoá não manifestavam grandes risos. Era isso que também diferenciava Chevalier dos súbditos de Morana. A sua boa disposição humana aquecia o coração habitualmente frio e impenetrável das serpentes. E essa simpatia aliava-se à destreza que aprendera com o povo dos bosques. Naquele momento dava um toque brusco nos ombros de Lunis e de Sunis. Vá lá, malandros, façam uma vénia aqui ao tio Jared. Mais uma vez a comicidade do semi-humano vinha à tona. Jared, como era de esperar, não gostou muito do tio Jared e limitou-se a mexer o seu lábio superior em 1 milímetro. Os dois jovens permaneceram estacados, de braços cruzados, olhando os Corondri Harbor mergulhados no seu próprio amor. Vá lá, meninos, chamou Chevalier a atenção. Contrariados, os gêmeos fizeram uma vénia ao comandante de Harbor. Muito bem, disse o veterano de guerra, dando-lhes uma palmada no traseiro. Agora, de volta para o acampamento e nada de fazer tolices, que por hoje já as fizeram demais. Sim, comandante. Disseram os dois jovens Snapoá, retirando-se numa marcha amuada. Ao longe ainda se conseguiram ouvir os impropérios que preferiam um ao outro. Chevalier fez um sinal negativo com a sua cabeça branca, encolheu os ombros e sorriu. Crianças, iguais em qualquer lugar. Jared parecia austero. Falou. Se não me aparecesses aqui, garanto que começava a duvidar da hospitalidade de Forlor. Enquanto eu mandar nisto, amigo Jared, informou Chevalier, garanto eu que não haverá lugar para dúvidas da simpatia com que serás aqui recebido. Olhou para as tropas do amigo de longa data. Os teus homens parecem estafados. Não admiras, estamos no início da primavera e o calor já faz lembrar o verão. Tempos estranhos, tempos estranhos. Vem daí, traz os teus homens e daremos uma volta para o pilar enquanto eles descansam à sombra. E com um sinal convidativo, Snapoá puros e o impuro começaram a avançar para o Pilar da Criação. Foram precisos percorrer somente alguns metros para que se chegasse ao acampamento. O Pilar da Criação era uma exceção na noção organizadora de espaços dos Snapoá.
Ao contrário de grande parte dos territórios de Forlor e de Jinglebreast, aquele povoado era dotado de uma vedação, uma paliçada de madeira, a Sacra Madeira, um tipo especial único que os Snapoa toleravam em deitar árvores abaixo para poder utilizar como construção. As árvores da Sacra Madeira tinham sido plantadas por Godrol, não longe dali na clareira sagrada, e era lá que os Filhos da Floresta se dirigiam para extrair a tão necessária planta ao fabrico de flechas e, particularmente naquele caso, de vedações. Outra coisa saltava à vista no pilar. As habituais tendas que eram características dos acampamentos viperinos eram ali substituídas em grande parte por pequenas cabanas montadas no cume de enormes sequoias, árvores exageradamente grandes. Porém, ainda algumas tendas existiam por todo o extenso acampamento e não eram todas iguais como em Arbor. As cores diferentes que representavam aliavam-se aos diferentes estandartes que, suportados por paus, se espetavam no solo seco ao lado das improvisadas habitações. Desde as víboras verdes de Rosanne às cascavéis escarlates de Moriedras, as cores preenchiam a atmosfera do acampamento. Várias fogueiras eram acesas, pois a noite começava a cair. O fumo espalhava-se pelo ar, o crepitar das chamas ouvia-se e trazia ainda mais calor à floresta árida. Ouvia-se o som diferente dos ferreiros a trabalhar nas suas lâminas, desde as suas cabanas, e a voz de mães que chamavam pelos seus filhos para o jantar desde as suas lareiras. Todo o povoado animava-se, apesar da guerra iminente. Desde gentes domésticas e a recém-chegados, o pilar da criação era provavelmente o bosque de Forlor mais populoso naquela altura. Mas aquilo que mais se destacava no meio do fumo e das cores vivas das tentes era um monumental pilar de mármore branca que se agigantava ao lado de uma outra sequoia no centro do acampamento. Quem se aproximasse do monumento meticulosamente trabalhado pela arte e engenho de Milangox, que lhe dava um aspecto intemperavelmente polido, conseguia ler carvado na rocha ornamental: aqui jaz o pilar da criação, a partir do qual Godrol, o Criador, terá emanado toda a criação do mundo. Segundo as mitologias Snapoa e Grothiana, as quais se tocavam em diversos pontos, aquele tinha sido o coração do mundo ad imaginem e teria sido aquele local que Godrol criara ainda o primeiro Angok. Era um local de culto para os homens de Groth que, com a permissão de Morana, nas calendas de junho, quando o verão era bafiento em Forlor, faziam peregrinações ao sacro local. Para todo o efeito, aquele monumento inspirava poder. Fora erguido por Morana em honra a Godrol, e quando Chevalier for eleito subregente do Pilar da Criação, este mantivera a monumental estrutura bem conservada, apesar das suas dúvidas religiosas. Mas o espírito humano notava-se bastante em Chevalier, até no tocante à organização do acampamento que estava a cargo da sua gestão. As paliçadas de madeira, a lembrar as pequenas cidadelas das Montanhas Brancas e de Varagard, nas Montanhas do Desvario, eram o seu cunho pessoal. Mas também as casas em cima das árvores tinham sido ideia sua, e tanto desempenhavam funções habitacionais, principalmente as mais centrais, e funções militares, cada uma munida de um guardião da floresta de exímia pontaria com um arco nas zonas periféricas. A cidade estava bem guardada, dizia o veterano bélico, mas as invasões dos corsários pareciam quase óbvias e havia que estar preparado ao máximo. Chevalier caminhava juntamente com Jared, ambos de mãos nas costas, ao longo do acampamento, passando por tendas e Snapoa tanto armados como apenas vestidos com as suas roupas normais de couro. Aqueles Sunnis e Lunis, referia Jared, enquanto deitava o olho às tendas dos seus soldados, ao lado das quais estes se sentavam, exauridos da longa viagem, conversando alguns com um par de gêmeos caricatos. Tens que os pôr na linha, Chevalier. Hoje por pouco não me alvejavam com uma flecha. Eu tratarei de lhes dar uma boa lição por isso, amigo Jared, confirmou Chevalier, fazendo um gesto amigável no ombro do Snapoa. O comandante de Arbor observava a disparidade de tendas e símbolos heráldicos em seu redor. Tens cá muita gente de sítios diferentes? Observou Jared neutralmente. É vero, Jared, afirmou o semi-humano, começando a enumerar com os dedos uma longa lista. Desde soldados, cavaleiros e arqueiros de Defis Albelanos, Moriedras, Nebarchik, Rosanne, Baía da Utopia, Chavalet, Zunoa, quase todos os acampamentos de norte a sul, de este a oeste, responderam à chamada. E todos vieram acompanhados dos seus comandantes. Até Forlashmith se respondeu, aqueles chatos puritanos. Desnecessário será dizer que Turgar ficou lá. Chevalier terminou o seu discurso num tom de risota. Ora esse Turgar, Jared riu um pouco também. Sempre achei que dava um péssimo general. Não sei o que deu na cabeça de minha irmã quando o nomeou. Os dois amigos de longa data estacaram em frente do pilar monumental, estudando com o olhar. Quantos estão ao todo? Aproximadamente 950 cabeças, informou Chevalier, suspirando profundamente. Com os teus homens, somos 1000 ao total. 500 arqueiros e guardiões da floresta, 300 guerreiros e 200 cavaleiros vindos diretamente de Chavalet,
E nesses cavaleiros estou incluído eu. Discutiremos as posições de cada comandante antes da batalha, sugeriu Jared, sempre insensível. Agora diz-me, Chevalier, quantos corsários? O subregente voltou a caminhar, acompanhado do irmão da regente, dando agora uma volta pela sequoia gigante. A sua voz rouca fluiu no ar. Esperamos uma estimativa de 5.000. Foram avistadas velas negras. Velas negras, Jared? Por um dos nossos jovens batedores na Baía da Utopia. Ele contou 10 navios de Emok. Em média, sabemos que os corsários costumam navegar com 500 piratas em cada barco. Por isso, sim. 5.000. 5.000, suspirou Jared. As velas negras acercavam-se do acampamento repleto de cores, prontas a espalhar a escuridão personificada na destruição, na morte e, acima de tudo, na perversão.